A paz do Senhor, amados irmãos. Que Deus esteja convosco. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o tema o arrebatamento da igreja, tendo como referência bíblica o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 3. Passo a ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Aqui nós podemos ver, amados irmãos, que no versículo 1 o Senhor Jesus acalma o nosso coração. No versículo 2 ele diz que na casa do seu pai há muitas moradas. E no versículo 3 ele nos faz uma promessa maravilhosa de que ele voltará para nos buscar. Esta volta diz respeito certamente ao arrebatamento da igreja. E o que vem a ser o arrebatamento é semelhante a um rapto, a uma tirada forçada de um povo da terra. Este povo é a igreja fiel do Senhor. Nós sabemos que há 3 povos na terra: os judeus, os ímpios e a igreja do Senhor. Essa promessa diz respeito única e exclusivamente à igreja do Senhor. E quando o arrebatamento ocorrerá? Ninguém sabe o dia e nem a hora, amados irmãos, somente o Pai, conforme está escrito em Mateus 24, versículo 36. Nós da Igreja Promessas de Jesus somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do período de 7 anos de tribulação. Esse período está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o princípio das dores, dos versículos 4 ao 14, e a grande tribulação, dos versículos 15 ao 28. Nós sabemos também que, detalhadamente, o princípio das dores começa em Apocalipse, capítulo 6, com o juízo dos selos e das trombetas. E também, detalhadamente, a grande tribulação começa no capítulo 15 do Apocalipse, com o juízo das taças. Queridos irmãos, por que o arrebatamento ocorrerá? O objetivo é livrar a igreja da ira vindoura do Senhor. Nós sabemos que o período de 7 anos de tribulação será um período horrendo para a terra, um período terrível para a terra. Será destinado aos judeus. A igreja não passará por este período. Esse período é chamado da ira do Senhor, do dia de Jacó. Então, o arrebatamento da igreja ocorrerá para livrar a igreja da ira vindoura do Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 3:10. Este evento, o arrebatamento, ele é iminente, ou seja, ele pode ocorrer a qualquer momento e não é precedido de sinais. Como ele ocorrerá? Onde ele acontecerá? Bem, segundo a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, o arrebatamento se dará na volta de Jesus nas nuvens do céu. E será um evento muito rápido, num piscar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, 52, a parte A. Será também como um relâmpago, bem rápido, né?
Mateus 24, 27 nos ensina isso. Também Lucas 17, 24. Só os crentes fiéis verão o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Será um evento secreto para os ímpios, que só o verão no final dos tempos, após a grande tribulação, conforme nos ensina Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, 7. O arrebatamento é um evento não mencionado no Antigo Testamento, só no Novo Testamento, através de algumas passagens, como João 14, do 1 ao 3, Romanos 8, 19, 1 Coríntios 15, 51 ao 53, Colossenses 3, 4, etc. Depois do arrebatamento, haverá o julgamento da igreja no céu. É o chamado Tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 22, 12, com o objetivo de recebermos galardão. Ou seja, a igreja do Senhor, neste tribunal de Cristo, neste julgamento, receberá galardão, receberá prêmio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a passagem principal de que diz respeito ao arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, dizem assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, aqui no versículo 17, quando a Bíblia nos diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esta palavra arrebatados no grego é harpazo, tirar com violência. No latim ela significa rapto, Então a igreja será raptada da terra, ou seja, um evento forte, Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que dormem em todas as épocas, em todas as eras, tementes a Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão e serão transformados num corpo de glória, ou um corpo glorificado, idêntico ao corpo do Senhor Jesus. E os que estiverem vivos também serão transformados num corpo glorificado. E ambos, tanto os vivos quanto aqueles que ressuscitaram, subirão juntos em direção ao Senhor, que os aguarda nas nuvens dos céus. Que maravilha! Isso é um evento iminente, ou seja, é um evento que nós não sabemos o momento em que vai acontecer, pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer momento, e não é precedido de sinais. Amém? Como deve ser a postura do crente fiel que aguarda o arrebatamento pré-tribulacional? Bem, a igreja que aguarda o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, ela deve continuar amando o Senhor Jesus, mesmo não vendo o Senhor Jesus, conforme 1 Pedro 1,8, a parte A do versículo. A igreja deve continuar se purificando, conforme 1 João 3, versículos 2 e 3. Deve continuar se santificando,
conforme Hebreus 12, 14, a parte B do versículo. Devemos ser também firmes e constantes na obra do Senhor, conforme 1 Coríntios 15, versículo 58. Não devemos nos mover do nosso entendimento, ou seja, do entendimento que nós temos na palavra de Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2. Devemos mortificar a nossa carne, conforme Colossenses 3, versículos 4 e 5, e devemos continuar pregando a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 4, versículo 2. Então, a doutrina do arrebatamento, querida Igreja do Senhor, ela oferece aos crentes grande esperança quanto ao futuro. Enquanto o Senhor não vem nos buscar, haveremos de continuar de pregar a sua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com a amada Igreja, hoje e por todo sempre. Amém e amém.